Não sei se você consegue ver, acho que não, mas se eu partilhar aqui o meu ecrã. Já conseguem ver meu ecrã, né? Então, deixa eu só abrir uma coisa aqui. Só aqui. Effect Implementation. API. API. Integração. Eu vou partilhar aqui com vocês um diagrama, certo? Vocês não vão ver isso aqui totalmente a fundo, por várias razões. Olha, isso aqui geralmente eu trabalho quando a gente vai falar em cursos mesmo de programação. E o que é isso especificamente que a gente vai ver aqui, né? Um API diagram. Esse diagrama, a gente tenta explicar o funcionamento de passagem de informação entre plataformas distintas. O que isso quer dizer? Vamos aqui para um exemplo, certo? Eu tenho dois sistemas diferentes, um Android e um iOS. E cada um deles tem eu posso ter um Chrome no Android ou no Safari, ou no iOS, né, em vez de Safari. Mas no Android eu não posso ter Safari. Eu acho que eu não consigo instalar Safari no Android. Pelo menos eu não tenho conhecimento se isso é possível. São sistemas diferentes que trabalham com linguagens diferentes e arquiteturas totalmente diferentes, mas que precisam às vezes consumir dados iguais. O que isso quer dizer? A fonte dos dados, por exemplo, para o Safari e para o Chrome, no iOS e no Android, geralmente pode ser uma página de web que vai permitir que tanto um quanto o outro consiga ver a mesma informação. Ok, mas digamos que eu tenha uma aplicação, isso para um website, né, que ela nem roda em Android, nem em Safari, né? Ela tem um tipo de arquitetura que não é própria para esses dois tipos de ambientes, de sistemas. Como é que eu consigo integrar os dados dessa aplicação, digamos, para esses dois tipos de plataformas? Vou dar um exemplo simples aqui. Os dados em uma tabela de base de dados, eles são geralmente dispostos em certos tipos, ou seja, eu vou ter o tipo do dado, que vai ocupar uma informação na coluna, mas eu também tenho uma arquitetura para um determinado tipo de plataforma. SQL Server trabalha com uma, Oracle trabalha com outra. E como é que a gente consegue, por exemplo, integrar dados em plataformas diferentes, mantendo a integridade desses dados? Para isso, a gente usa as APIs. E nas APIs, a gente consegue, por exemplo, trabalhar, inclusive, com tipos de bases de dados completamente distintas, permitindo que o nosso sistema ele possa ser escalável sem a necessidade de a gente ter que refazê-lo para uma determinada plataforma específica. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que trabalha todo em SQL, que é uma base de dados relacional, por exemplo. Eu posso ter também outros tipos de dados não relacionais e não SQL, como Mongo ou Firebase. Eu consigo integrar esses dois modelos ou de plataformas ou arquiteturas
utilizando as APIs. São completamente distintos, né? A forma deles dois trabalharem. Mas eu consigo fazer com que as informações que eu tenho de um produto, de uma pessoa, etc., ela possa ser integrada entre uma e outra plataforma utilizando a API. Hoje, uma grande parte das aplicações elas fazem isso utilizando passagem de informações de dados através desse formato aqui, em JSON. Existem outros, certo? Existe o SOAP, existe o REST. O REST usa JSON. Existe o gRPC, que já é um outro tipo de protocolo, mas que me parece que utiliza JSON também. Aqui é a estrutura de dados de um ficheiro JSON, ou seja, uma estrutura simples. São dados de texto plano, somente. Não tem nada de muito... não é uma tabela, não é nada disso. É um texto, né? Um ficheiro de texto, certo? Só que esses dados eles precisam ser passados de uma forma, através de protocolos. Os protocolos utilizados hoje, eles são através de protocolo HTTP. Os protocolos HTTP representam que a passagem de dados de um lado para outro, seja do cliente para o servidor e do servidor para o cliente, ele vai obedecer um tipo de protocolo pré-definido, que, como eu disse, é o HTTP. Esse protocolo já foi definido desde a década de 90 e ele é utilizado hoje, ainda hoje. Ele não era utilizado para... Assim, ele não nasceu para ser utilizado para APIs. Mas ele é muito amplamente utilizado para APIs. Então, o que é que a API faz, na verdade? Os pacotes que são passados de um lado para outro. Digamos que aqui eu sou o cliente, desse lado aqui eu tenho o cliente e desse lado eu tenho o servidor. O que é passado por meio desse protocolo, os pacotes que são passados são páginas, mesmo páginas HTML, com o formato de uma página HTML, ou seja, com header, com content, etc. O header geralmente implica a passagem de informações importantes do ficheiro. Se vai ser autenticado ou não, qual o tipo de dado que está sendo passado, se é JSON, etc, etc, etc. E geralmente o conteúdo, que é o body do nosso ficheiro, vai ao JSON. Então isso é simplificando muito a informação. Então o que acontece? O cliente ele faz um request, geralmente esse request ele utiliza alguns métodos também já pré-definidos em HTTP, que é o POST, o GET, o PUT e o DELETE. Esses métodos eles vão ter cada uma função. O POST ele indica que o método que nós estamos utilizando para fazer a transição ou a comunicação de dados entre o cliente e o servidor é um tipo de método que pretende criar dados no servidor. Da mesma forma, a gente tem o retrieve, que é o get, que quando a gente utiliza esse método, nós estamos usando um método que vai buscar somente informações no servidor. Essa informação ela vai passar a ser processada dentro do servidor. A API vai fazer esse processo de entender o que é que está sendo pedido, vai à base de dados, converte isso e entrega novamente ao cliente através de response. Por exemplo, no GET, eu estou pedindo, digamos que eu quero pedir, a gente tem aqui, né? Vamos dizer aqui, no Service Studio, na nossa tabela de produtos, eu tô indo buscar os dados, meu Fetch Data aqui é direto em uma tabela. Eu estou indo buscar dados diretamente em uma tabela, certo? Como eu mostro para vocês aqui. Então, isso é o que está no meu server, na minha base de dados. Aqui, ó, na minha database. Então, eu vou lá buscar. Só que como é que isso aqui é passado para o utilizador de forma visualmente compreensível? Através da utilização, no nosso caso, de uma REST API, em que ela vai fazer um request utilizando um GET, dizendo assim, olha, eu quero que vá buscar as informações da tabela produtos.
Aí ele vai lá, processa isso, vai para a API e diz, olha, eu quero produtos. Aí ele vai lá na base de dados, na tabela produtos, vai buscar todos os produtos que eu quero, de acordo com o meu request, e me retorna, através de uma resposta, em JSON, aqui, ó, esses produtos, certo? Então, basicamente é assim que se opera uma REST API, uma API REST. Por que a gente está vendo isso? Porque é muito importante que nós saibamos consumir dados de APIs para a utilização de aplicações, mesmo em low code ou no code, tá? Então, como eu vinha dizendo, eu tenho um HTTP protocol que vai pedir essa informação para o servidor e ela vai transmitir a informação depois deserializada ou serializada, depende de cada caso. Ele serializa quando quer mostrar e deserializa quando quer enviar. O que isso quer dizer? Eu tenho um objeto e quero enviar para o servidor. Ele vai fazer um processo de deserialização para converter aquilo em um JSON. Eu tenho um processo de eu acho que é o contrário. Serializar eu converto em JSON e deserializar eu converto em um objeto, certo? Ou seja, eu pego um objeto nesse formato e posso deserializar ou serializar ele. Essa deserialização e serialização é o que permite que nós consigamos ver não isso aqui, nem isso aqui, mas às vezes, ou na maioria dos casos, isso aqui. Deixa eu ver. E a gente fez na outra aula. Ou seja, aqui é óbvio que nós estamos fazendo, utilizando os dados do nosso data service com base nos aggregates, certo? Que vai buscar dados lá no nosso serviço, mas existe uma forma de mostrar isso utilizando essa metodologia aqui, que é, em vez de buscar diretamente na base de dados, eu uso uma API que vai converter esses dados em JSON e depois vai me permitir mostrar isso aqui na página, certo? Isso aqui não convém mostrar para vocês, que isso aqui é mesmo funcionamento dentro de uma API, né? Controladores, endpoints, tá, blá, 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 porque para já a gente vai fazer, o que nós vamos fazer é consumir uma API. Então, na lógica de indicação de como é que a coisa funciona, por exemplo, eu vou ter sempre no cabeçalho do meu pedido a indicação do método e um endpoint. Prestem bem atenção nisso. Método e endpoint. Endpoint é o lugar na internet onde eu vou buscar a informação. É lá onde eu vou buscar. O método é como eu vou buscar ou vou enviar a informação. Get eu vou buscar, post, put e delete eu vou enviar. Eu estou mandando, eu estou comandando, né? Existem os requests e os commands. Em segregação de responsabilidade, que é uma forma de arquitetura de divisão, né? De segregar quem é responsável pelo quê, o que faz com que os dados sejam modificados na base de dados, eles chamam de comando. E o que faz com que os dados simplesmente sejam consultados, eles chamam de request. É request. Isso mesmo. Exatamente. Request não é query, perdão. É um query ou um command. Pronto. Então, query e command. Query vai só buscar, command vai fazer alterações. Então, o que é que nós vamos fazer? Para já, vamos criar uma aplicação nova. Vamos aqui no Service Studio. Develop Option, Back to Applications, New Application. Né? E nós vamos utilizar esse site aqui, dummy JSON API. Docs, eu vou permitir aqui, Redocs, ele está cheio de publicidade agora. E eles têm várias
vários endpoints aqui. Tem para autorização, para card, para receitas. Vamos utilizar esse aqui, ó, receipts, certo? Esse aqui que a gente vai usar para implementar a nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui o link no chat para vocês e vamos criar aqui então nossa aplicação que nós vamos chamar, ela vai ser um from scratch, certo? Next, Reactive Web App, next, e o nome da nossa aplicação vai ser No Code Receipts. Pode colocar aqui espaço também, ele entende. No Code Receipts. Vamos colocar aqui uma cor mais alaranjada para lembrar comida, ou vermelho, tudo faz. Create App. E eu vou parar aqui a gravação, porque a gente vai daqui a pouco dar um intervalo para a gente fazer isso. Antes de mais, eu vou só criar o módulo aqui, tá? Que vai ser o Reactive Web App, Create Módulo. Já tá. Depois a gente vai fazer o resto do processo, que é o consumo dos dados. Eu vou parar aqui a gravação e a gente. E depois que vocês criarem a aplicação, a gente vai para o intervalo. Quando voltar, a gente vai fazer a segunda parte.